Luke Hartwell tinha cavalgado linha de cerca por 20 anos, mas ele nunca tinha visto algo como isto. A manhã era amarga fria, o tipo que fazia a respiração congelar no ar e virava a pradaria de Wyoming em branco sem fim. Seu cavalo escolhia seu caminho ao longo da fronteira noroeste de sua fazenda, cascos rangendo através crosta de neve. Mente de Luke estava em coisas comuns, contagens de gado, estoques de feno. A temporada de parição vindo em março. O céu pendia baixo e cinza, prometendo mais neve por cair da noite. Então ele a viu, uma pequena figura escura no cemitério do vale. Lutando com algo, Luke refriou em seu cavalo, apertando os olhos contra o brilho do sol na neve, mesmo de a 4 milhas de distância. Ele podia ver a futilidade do que ela estava tentando. O chão tinha estado congelado sólido por 6 semanas. Nada menos que dinamite o quebraria agora. Ele instou o seu cavalo para frente, reconhecimento amanhecendo enquanto ele se aproximava. Evelyn Hale, a viúva que tinha se estabelecido um difícil e disputado terreno 2 mil leste no último outono. Ele a tinha visto na cidade 1 ou 2 vezes, sempre sozinha, sempre com aquele olhar de feroz determinação que vinha de não ter escolha senão ser forte. Ela não o ouviu se aproximar. O vento carregava som para longe através da pradaria vazia. Luke desmontou lentamente, conduzindo seu cavalo os últimos 30 jardas. Foi então que ele viu o pequeno caixão de pinho descansando na neve ao lado dela. Seu peito apertou. Evelyn balançou a pá novamente, colocando seu corpo inteiro nela. A terra congelada não rendeu nada. A lâmina soou contra chão duro como pedra, enviando ondas de choque até o cabo que ele podia ver sacudir seus ombros. Ela cambaleou, se segurou, ergueu a pá novamente. "Senhora!" Luke disse calmamente. Ela girou, pá erguida como uma arma. Seu rosto estava cinza com exaustão e frio. Círculos escuros sombreavam seus olhos. Ela tinha estado chorando, mas suas lágrimas tinham congelado em suas bochechas. "Eu não preciso de ajuda", ela disse. Sua voz estava quebrando. Luke olhou para o pequeno caixão, para a terra impossível, para suas mãos tremendo. Ele deu um passo para frente e gentilmente tirou a pá de sua mão. "Deixe-me", ele disse. Ela não lutou. Suas mãos caíram para seus lados. Luke se posicionou e cravou a pá para baixo com toda a sua força. O chão resistiu, então cedeu ligeiramente. Ele trabalhou a lâmina, soltando um pedaço de terra congelada. Iria levar horas. Ele apertou a mandíbula e continuou cavando. Evelyn afundou-se de joelhos ao lado do caixão, uma mão descansando em sua superfície de pinho áspero. Ela não falou. Luke não fez perguntas. Os únicos sons eram sua pá batendo terra, sua respiração crescendo mais pesada com esforço e o vento movendo-se através dos galhos nus de uma árvore de algodão na beira do cemitério. 1 hora passou. Ombros de Luke queimaram. Suor congelou em seu pescoço apesar do frio. Ele tinha limpo talvez 18 pau de profundidade. O som de cavalos se aproximando o fez olhar para cima. Miguel e o velho Thomas, 2 de seus empregados, cavalgaram para o cemitério. Eles absorveram a cena com um olhar. Luke cavando a mulher ajoelhada o pequeno caixão. Miguel desmontou sem uma palavra. Ele caminhou até sua cela, puxou uma picareta que ele tinha trazido para trabalho de cerca. Velho Thomas se juntou a ele. Juntos, eles começaram a trabalhar ao lado de Luke, revezando-se com pá e picareta. 3 homens cavando uma sepultura para uma criança que eles nunca tinham conhecido. Uma mulher mantendo vigília ao lado de uma filha que ela nunca veria crescer. O buraco aprofundou lentamente. 2 pés. 3 pés fundo o suficiente. Miguel recuou primeiro, removendo seu chapéu. Velho Thomas e Luke fizeram o mesmo. A sepultura estava pronta. Evelyn estava sobre pernas que tremiam. Ela se curvou e levantou o pequeno caixão. Era tão leve. Essa era a crueldade disso. Clara tinha pesado quase nada, mesmo viva em morte.
Ela era mais leve ainda. Luke se moveu para ajudar, mas Evelyn balançou a cabeça. Ela precisava fazer esta parte ela mesma. Ela ajoelhou na beira da sepultura e baixou o caixão com braços tremendo. A caixa de pinho se assentou na terra congelada com um som suave que parecia muito silencioso para algo tão final. Evelyn permaneceu ajoelhada, olhando para baixo. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Luke tinha visto luto antes. Ele tinha perdido sua irmã mais nova para a febre escarlate quando ele tinha 12. Ele tinha assistido seu pai enterrá-la, assistido sua mãe parado de falar por 3 meses depois. Ele tinha estado em sepulturas de amigos, vizinhos, homens contratados mortos em acidentes. Mas isto, uma mãe enterrando sua única filha sozinha na neve de janeiro, isto era diferente. Ele alcançou em seu casaco e puxou a Bíblia gasta que ele sempre carregava. Suas mãos estavam rígidas com frio, enquanto ele a abria para a passagem que ele queria. As páginas eram familiares, amassadas pelo uso. Senhora, ele disse gentilmente, se você me permitisse. Evelyn olhou para ele com olhos vazios. Ela assentiu uma vez. Voz de Luke estava firme enquanto ele lia. Ele apacentará seu rebanho como um pastor. Ele reunirá os cordeiros com seu braço e os carregará em seu seio. As palavras de Isaías pareciam inadequadas, mas eram tudo o que ele tinha. Ele continuou, lendo versículos sobre crianças no céu, sobre as ternas misericórdias de Deus e conforto para aqueles que lamentam. Sua voz era o único som além do vento. Miguel e o velho Thomas estavam com cabeças abaixadas. Ombros de Evelyn começaram a tremer. Então os soluços vieram, sons dilacerantes que pareciam arrancados de algum lugar profundo. Luke continuou lendo. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito contrito. Quando ele terminou, ele fechou a Bíblia cuidadosamente. O silêncio que se seguiu pareceu sagrado de alguma forma. Luke assentiu para seus homens. Juntos, eles começaram a encher a sepultura. Trabalhando gentilmente, respeitosamente, Miguel encontrou 2 galhos robustos de pinho e os amarrou juntos com cordão de couro de sua cela, formando uma cruz simples. O monte de terra cresceu. Luke o alisou com as costas da pá. Miguel colocou a cruz em sua cabeceira, cravando-a a fundo o suficiente para suportar o vento. Ela precisará de uma pedra adequada na primavera. Velho Thomas disse quietamente a Luke. Eu posso esculpir uma. Isso será bom, Luke respondeu. Evelyn não tinha se movido. Ela estava ao lado da sepultura, braços enrolados em si mesma, olhando para a terra recém-remexida. O sol estava caindo em direção ao horizonte ocidental. A temperatura cairia abruptamente assim que a escuridão caísse. Luke olhou para seus homens. Eles entenderam. Voltaremos para o rancho, Miguel disse. Ele tocou sua aba de chapéu em direção a Evelyn. Senhora, você tem nossas condolências. Velho Thomas assentiu seu acordo. Eles montaram e partiram, deixando Luke sozinho com a viúva. Onde é seu lugar? Luke perguntou. 2 milhas a leste, Evelyn disse. Sua voz soou distante, como se estivesse vindo de algum lugar longe. Eu a seguirei para casa. Certifique-se de que você chegue lá segura. Ela se virou para olhá-lo. Por um momento, ele pensou que ela recusaria. Então ela apenas assentiu e caminhou para seu cavalo, amarrado à cerca do cemitério. Ela montou rigidamente, movendo-se como alguém muito mais velha que seus anos. Luke pulou em seu próprio cavalo e seguiu enquanto ela saía do cemitério. Ele manteve sua distância, não a apertando. O sol se pôs atrás deles, pintando a neve de laranja e rosa. Evelyn cavalgava com suas costas retas, mas Luke podia ver seus ombros tremerem com soluços silenciosos. Sua cabana lá pareceu uma pequena estrutura encaixada contra uma encosta para proteção do vento. Fumaça subiu da chaminé. Ela deve ter deixado um fogo aceso antes de vir ao cemitério. Evelyn desmontou e entrou sem olhar para trás. Um momento depois, luz de lâmpada apareceu na janela. Luke esperou até ter certeza de que ela estava segura.
Então ele virou seu cavalo para casa. Dentro da cabana, Evelyn sentou-se à sua mesa sem remover seu casaco. Suas mãos estavam estendidas no áspero madeira. Ela não podia senti-las, não podia sentir nada. 3 dias atrás, Clara tinha estado viva, febril, mas viva. Evelyn tinha cavalgado 8 milhas através da escuridão para buscar Dr. Morrison da cidade. Sua filha bebê enrolada em cobertores e queimando quente contra seu peito. O médico a tinha seguido de volta. Mas quando eles chegaram, a respiração de Clara tinha mudado. Ao amanhecer, ela tinha ido embora. O médico tinha sido gentil. Ele tinha ajudado Evelyn a lavar o pequeno corpo de Clara, tinha-a enrolado em linho limpo, então ele tinha partido, prometendo enviar notícias aos vizinhos, mas ninguém tinha vindo. Era janeiro, o mês mais difícil. Todos estavam lidando com suas próprias lutas, seu próprio gado para alimentar, seus próprios desafios com este inverno brutal. Evelyn tinha entendido. Ela sempre tinha entendido. Quando seu marido Daniel morreu sob uma madeira caída 14 meses atrás. Vizinhos tinham ajudado no início. Eles tinham trazido comida, oferecido assistência, mas gentileza da fronteira tinha limites. Pessoas tinham suas próprias vidas, seus próprios problemas. Eventualmente, todos voltaram para suas próprias preocupações. Ela tinha aprendido a se virar sozinha, ensinou a si mesma a lidar com o trabalho de Daniel, alimentando gado, consertando cerca, carregando a água do riacho. Ela tinha tido orgulho de sua independência quando descobriu que estava carregando o filho de Daniel. Ela tinha estado aterrorizada e grata a ambos, um pedaço dele ainda vivo. Clara tinha nascido em maio, entregue por uma parteira do terreno vizinho. A mulher tinha ficado 2 dias, então partiu. Evelyn e Clara sozinhas juntas. Tinha sido o suficiente, mais que o suficiente, até 3 noites atrás. Evelyn tinha construído o caixão ela mesma ontem. Ela tinha medido-o cuidadosamente usando tábuas de pinho que Daniel tinha guardado para construir um berço. A ironia não se perdeu nela. Ela o tinha forrado com tecido de seu vestido de noiva, linho branco, cuidadosamente cortado e costurado. Clara merecia algo bonito. Esta manhã, ela tinha carregado o caixão em sua carroça e dirigido para o cemitério. Ela o tinha descarregado ela mesma. Ela tinha pegado a pá com determinação sombria, inteiramente pretendendo cavar a sepultura sozinha. Mas o chão a tinha derrotado. Depois de 2 horas de esforço fútil, seus braços tremendo, suas mãos com bolhas. Ela tinha feito quase nenhum progresso. A terra estava simplesmente muito congelada. Então ele tinha aparecido. O rancheiro, Luke Hartwell, ela sabia seu nome da cidade. Ele administrava uma das maiores propriedades no território, tinha uma reputação por negociação justa e competência tranquila. Ele tinha pegado a pá sem hesitação, não tinha feito perguntas ou oferecido platitudes vazias, apenas cavou. Quando seus homens chegaram, eles cavaram também. 3 estranhos trabalhando no frio para ajudá-la a enterrar sua filha. A gentileza disso quebrou algo nela. Toda a feroz independência que ela tinha cultivado. Todas as paredes que ela tinha construído para sobreviver sozinha, elas desmoronaram em face da simples compaixão humana. Evelyn finalmente se moveu, tirando seu casaco. Suas mãos estavam dormentes, seus pés também. Ela adicionou madeira ao fogão e ficou perto dele, tentando descongelar, mas o frio que ela sentia não era o tipo que o calor podia tocar. Amanhã ela acordaria e Clara ainda estaria ido. O dia depois disso, o mesmo. E o dia depois disso, uma sucessão interminável de dias sem sua filha. Ela pensou sobre o rancheiro lendo de sua Bíblia, a firmeza de sua voz, o jeito que ele tinha ficado até a sepultura ser enchida e marcada, o jeito que ele tinha a seguido para casa para ter certeza que ela chegava segura. Talvez sobreviver sozinha não fosse o mesmo que viver. Talvez houvesse outro caminho. Mas esta noite, ela estava muito cansada para pensar sobre isso.
Esta noite, ela podia apenas sentar-se junto ao fogão e deixar as lágrimas virem. Luke retornou na manhã seguinte como prometido. Ele trouxe uma carga de carroça de lenha rachada e um saco de suprimentos de suas lojas de rancho. Evelyn ouviu a carroça se aproximando e saiu. O dia estava brilhante, sol brilhando na neve fresca que tinha caído durante a noite. Tudo parecia limpo e novo, o que parecia errado de alguma forma. Bom dia, Luke disse, tocando sua aba de chapéu. Trouxe lenha. Pensei que você pudesse estar ficando sem. Eu tenho o suficiente. Evelyn disse que foi automático. A resposta que ela tinha treinado a si mesma para dar. Então você terá mais, Luke respondeu. Ele começou a descarregar sem esperar permissão. Evelyn observou por um momento, então se moveu para ajudar. Ele não a parou. Eles trabalharam em silêncio, empilhando madeira contra a parede da cabana. Quando a carroça estava vazia, Luke caminhou até seu celeiro. Sua porta está pendurada torta, ele observou. Dobradiça quebrou. Sim, eu estava querendo consertar. Eu farei isso agora se você tiver ferragens sobressalentes. Ela o mostrou onde ferramentas de Daniel eram guardadas. Luke trabalhou eficientemente, removendo a dobradiça quebrada e substituindo-a por uma da coleção de Daniel. A porta balançou suavemente quando ele terminou. Obrigada, Evelyn disse. As palavras pareceram pequenas. Café se você tiver? Luke perguntou. Ela assentiu e o levou para a cabana. Dentro, ela derramou café da cafeteira no fogão. Eles sentaram-se à sua mesa. A mesma mesa onde ela tinha sentado sozinha na noite passada. Seu gado parece magro, Luke disse. Você tem feno suficiente para passar. Eu trarei algum extra, sem custo. Eu tenho excedente este ano. Evelyn quis recusar. Orgulho exigia isso, mas orgulho não alimentaria seu gado. Isso é generoso, ela disse em vez disso. Eles beberam café em silêncio. Não foi desconfortável. Luke parecia contente em sentar-se quieto, e Evelyn achou que ela não se importava com a companhia. A bebê, Luke disse finalmente. Clara, Evelyn assentiu, garganta apertada. Minha irmã morreu quando ela tinha 7. Luke disse. Sarah, febre escarlate a levou em 3 dias. Eu me lembro de meu pai cavando sua sepultura. Me lembro pensando que o chão não deveria ser tão duro quando alguém tão macio estava indo nele. Sinto muito, Evelyn sussurrou. Muito tempo atrás, mas você não esquece. Luke terminou seu café. Eu voltarei em alguns dias, verificar as coisas. Você não precisa. Eu sei, ele disse, mas eu vou. Ele partiu com a mesma eficiência silenciosa com que tinha chegado. Evelyn estava em sua janela, observando sua carroça desaparecer sobre o cume. 3 dias depois, ele retornou. Ele trouxe feno desta vez, a ajudou a distribuí-lo para seu pequeno rebanho. Na semana seguinte, ele trouxe óleo de lamparina e café. Na semana depois disso, ele reparou uma seção de cerca danificada pelo vento. Um padrão emergiu. A cada poucos dias, Luke chegaria com algum propósito prático, cerca para consertar, madeira para rachar, suprimentos para entregar. Ele nunca veio de mãos vazias. Nunca ficou muito tempo. Eles compartilhavam café, trocavam algumas palavras, caíam em silêncio confortável. Evelyn se pegou observando por ele nos dias em que ele não vinha. A cabana parecia mais vazia nos dias em que ele vinha. Algo em seu peito afrouxou ligeiramente. Uma tarde no final de janeiro. Luke notou seu violino pendurado na parede. Você toca? Ele perguntou. Costumava antes tocar algo agora? Ela hesitou, então pegou o violino. Seus dedos estavam rígidos no início, mas a memória os guiou. Ela tocou uma melodia folk simples, algo que sua mãe a tinha ensinado. As notas encheram a cabana, afastando o silêncio. Quando ela terminou, Luke estava sorrindo ligeiramente. Isso foi bom, ele disse. Muito bom. Você toca alguma coisa? Não consigo carregar uma melodia num balde, mas gosto de ouvir. Ela tocou outra canção, então outra. Luke sentou-se à sua mesa, bebendo café,
ouvindo pela primeira vez desde que Clara morreu. Evelyn sentiu algo além de luto. Não felicidade, ainda não, mas talvez a possibilidade disso em algum momento no futuro, quando Luke partiu naquela noite. Evelyn percebeu que ela tinha sorrido apenas brevemente. But it had happened. O gelo estava começando a descongelar. Fevereiro chegou com calma enganosa. O céu ficou claro por dias e temperaturas subiram o suficiente para que a neve começou a derreter no sol da tarde, congelando novamente a noite em traiçoeiras lâminas de gelo. Visitas de Luke tinham se tornado rotina. Evelyn o esperava a cada 3 ou 4 dias. Ela tinha começado a cronometrar suas tarefas para que ela estivesse perto da cabana quando ele geralmente chegava. Ela disse a si mesma que era prático. Se ele estava ajudando com um trabalho pesado, ela deveria estar disponível. Mas ela sabia que era mais do que isso. Eles conversavam mais agora. Pequenas revelações. Cuidadosamente oferecido, Luke contou a ela sobre seu rancho, sobre os cavalos que ele criava para trabalho na montanha. Gado forte que podia lidar com invernos de Wyoming e terreno íngreme. É o que meu pai começou, ele disse uma tarde. Eles estavam consertando arreios em seu celeiro, mãos trabalhando couro enquanto conversavam. Ele tinha esta ideia de que você podia criar para tolerância ao frio. Pés firmes, temperamento constante em geral. A maioria das pessoas pensava que ele era louco. Ele era. Um pouco, mas ele estava certo também. Levou 20 anos, mas nós temos cavalos agora que outros rancheiros vêm pedindo. Evelyn se viu contando a ele sobre sua vida antes de Daniel morrer. Como ela tinha crescido no Missouri, filha de um professor escolar, como ela tinha amado ler poesia, especialmente Whitman. Nunca li muita poesia, Luke admitiu. Não tenho a escolaridade para isso. Escolaridade não importa. É sobre sentir, não entender. Leia-me um pouco. Ela pegou sua cópia gasta de folhas de relva e leu em voz alta enquanto eles trabalhavam. Luke ouviu, mãos parando no couro. Quando ela terminou, ele estava quieto por um longo momento. Leia aquela parte de novo. Ele disse sobre a relva. Ela fez. Seu rosto estava pensativo. Isso é sobre a morte ser parte da vida, não é? Ele perguntou. Eu acho que sim. Sobre como nada está realmente perdido, apenas mudado. Eu gosto disso. Luke disse que é um conforto. Eles trabalharam em silêncio depois disso, mas era um silêncio companheiro. Evelyn percebeu que ela tinha contado a ele coisas que ela não tinha falado em voz alta desde que Daniel morreu. Luke tinha um jeito de ouvir que fazia as palavras virem mais fácil. Na próxima vez que ele visitou, ela tinha pão fresco esperando. Ela tinha assado naquela manhã, dizendo a si mesma que era apenas prático, ela precisava de pão de qualquer jeito. Mas ela tinha usado o último de sua boa farinha e adicionado o mel que ela tinha estado guardando. Luke notou. Este é um bom pão, ele disse, melhor que tive em meses. Os homens em seu rancho não assam, eles tentam. Resultados são mistos. Ele sorriu. Miguel faz tortilhas que poderiam parar balas. Thomas queima tudo. Principalmente nós comemos simples. Evelyn riu. Isso a surpreendeu. O som de sua própria risada. Ela tinha esquecido como era. Eu poderia ensiná-los, ela ofereceu. Se você quisesse, eles provavelmente apreciariam isso. Eu sei que eu apreciaria. A conversa mudou para tópicos mais fáceis. Tempo, gado, a próxima primavera. Mas por baixo corria uma corrente de algo mais. Algo que nenhum deles nomeou, mas ambos sentiram. Quando Luke partiu naquela noite, ele parou em sua carroça. Evelyn, ele disse. Foi a primeira vez que ele tinha usado seu nome próprio. Estou feliz que eu cavalguei passando por aquele cemitério lá em janeiro. Eu também, ela disse quietamente. Ele assentiu e foi embora. Evelyn ficou em sua porta mais tempo do que o necessário, observando até sua carroça desaparecer. Naquela noite, deitada na cama, ela se permitiu pensar sobre possibilidades, sobre o que poderia significar que um bom homem tinha começado a visitar regularmente, sobre se seu coração poderia arriscar abrir novamente.
A ausência de Clara ainda doía, mas a presença de Luke tinha se tornado algo que ela esperava. As duas verdades existiam juntas, luto e esperança, lado a lado. Talvez fosse assim que a cura funcionava. Não esquecer, mas fazer espaço para algo novo ao lado do que foi perdido. A nevasca atingiu em 15 de fevereiro. Luke a viu chegando. Uma parede escura de nuvens construindo no noroeste. A qualidade particular de luz que significava neve pesada e ventos fortes. Ele tinha planejado verificar Evelyn naquela tarde de qualquer maneira. A tempestade se aproximando a tornou urgente. Ele cavalgou rápido, empurrando seu cavalo mais forte que o normal. O vento já estava aumentando, temperatura caindo. Quando ele alcançou o lugar de Evelyn, os primeiros flocos estavam caindo. Ela estava do lado de fora, lutando para levar seu pequeno rebanho de gado em direção ao celeiro. Os animais estavam assustados pelo vento, espalhando-se em vez de se reunirem. Luke desmontou e se moveu para ajudar sem falar. Juntos, eles trabalharam, movendo-se metodicamente, empurrando o gado para dentro do celeiro. Neve estava caindo espessa agora, visibilidade caindo. O vento uivava através da pradaria, impulsionando neve horizontal. Eles colocaram a última vaca dentro assim que a força total da tempestade atingiu. Luke fechou a porta do celeiro enquanto Evelyn distribuía feno. Seu cavalo relinchou nervosamente. "Traga-o para dentro", Evelyn gritou sobre o vento. "Há espaço." Luke levou seu cavalo para dentro do celeiro, o desselou, lhe deu ração e água. Através das paredes do celeiro, o vento gritava. Neve já estava se amontoando contra a porta. "Não pode cavalgar para casa nisto", Evelyn disse. Não era uma pergunta. "Não, eu vou esperar passar no celeiro." "Não seja tolo. Venha para a cabana." Eles correram do celeiro para a cabana, curvados contra o vento que tentava derrubá-los. Neve picava seus rostos, entrava em seus olhos e bocas. Porta de Evelyn era apenas 30 jardas do celeiro, mas eles estavam ambos ofegantes quando entraram. Luke prendeu a porta enquanto Evelyn acendia o fogo. A cabana era pequena, um quarto com um loft. Luke viu sua cama no canto, berço vazio de Clara ao lado. Uma onda de consciência o atingiu. Eles estariam sozinhos juntos, possivelmente por dias. "Eu posso dormir perto do fogo", ele disse. "Não será a primeira vez." "Há cobertores no baú?" Evelyn respondeu. Ela estava sendo prática, tratando isso como qualquer outra situação exigindo hospitalidade. Mas não era qualquer outra situação, e ambos sabiam disso. A tempestade furou o dia todo e através da noite. Vento sacudiu a cabana. Neve amontoou contra as paredes até eles não poderem ver para fora da janela. Luke e Evelyn se moveram um ao redor do outro cuidadosamente, mantendo distância educada no pequeno espaço. O segundo dia foi pior. A tempestade intensificou-se. Eles estavam verdadeiramente presos agora, cercados por neve que tinha acumulado mais alto que as janelas. O mundo tinha encolhido a este um quarto. Eles jogaram cartas, leram dos livros de Evelyn. Luke talhava enquanto Evelyn consertava roupas. Eles conversaram sobre coisas seguras, tempo, criação de gado, livros. Mas naquela noite, a distância cuidadosa quebrou. Evelyn acordou chorando. Luke ouviu isso de seu leito perto do fogo. Soluços ásperos que sacudiam seu corpo inteiro. Ele deitou-se quieto, incerto, mas os soluços continuaram piorando. "Evelyn", ele disse quietamente, "sinto muito. Sinto muito." Sua voz estava abafada. Luke levantou-se e moveu-se para seu lado da cama. Na luz fraca do fogo, ele podia vê-la sentada, braços enrolados em si mesma. "Conte-me", ele disse. "Conte-me sobre ela." E ela o fez. Tudo derramou o nascimento de Clara. A alegria disso, o medo de criar uma criança sozinha, como Clara tinha começado a sorrir aos 2 meses, como ela tinha alcançado por cabelo de Evelyn e o pegou apertado, o som de sua risada, o peso dela nos braços de Evelyn,
A febre que veio tão repentina e queimou tão quente, a cavalgada desesperada pelo médico. O terrível momento quando a respiração de Clara mudou. Luke sentou-se no chão ao lado de sua cama e ouviu. Ele não tentou consertar ou minimizá-lo. Ele apenas ouviu. Quando suas palavras se esgotaram, ele compartilhou seu próprio luto. Sua irmã Sarah, 7 anos de idade e cheia de vida, era até febre escarlate a levar em 3 dias. Seu pai, que nunca se recuperou, que se trabalhou até uma sepultura precoce porque o luto era muito pesado para carregar. Sua mãe, que ficou silenciosa e distante. Eu aprendi jovem que perda te muda, Luke disse. Mas não precisa te destruir. Fica mais fácil, fica diferente. Você abre espaço para isso. Aprende a carregá-lo. Eles conversaram até o amanhecer. A tempestade ainda furando do lado de fora. Na escuridão e isolamento, defesas caíram. Eles eram apenas 2 pessoas que tinham conhecido perda, encontrando conforto em compreensão compartilhada. No 3º dia, a tempestade começou a quebrar. Vento acalmou, neve parou de cair. Eles podiam ver o céu novamente. Luke se preparou para partir. Ele selou seu cavalo no celeiro enquanto Evelyn fazia café para a viagem. Quando ele veio à cabana para isso, o ar entre eles pareceu carregado com algo não dito. Obrigada, Evelyn disse por ouvir. Obrigada por me deixar ficar. Seus olhos se encontraram. Luke deu um passo em direção a ela e então parou. O que quer que estava construindo entre eles merecia tempo, merecia desenvolver naturalmente. Apressar isso desonraria o que eles tinham compartilhado. Eu voltarei quando a estrada estiver limpa, ele disse. Evelyn assentiu. Luke partiu sem olhar para trás, mas ele assentiu observando da janela naquela noite, sozinho em sua própria cabana. Luke admitiu a verdade a si mesmo. Ele a amava, não por pena ou obrigação, mas por genuína afeição e respeito. A questão era o que fazer sobre isso. Luke cavalgou para a cidade na primeira semana de março, precisando de suprimentos e temendo a visita em igual medida. O inverno tinha mantido a maioria das pessoas isoladas, mas o tempo esquentando trouxe as pessoas para fora. A rua principal estava ocupada. Ele amarrou seu cavalo fora da loja geral e entrou. A loja estava lotada. Conversa parou quando ele entrou, então recomeçou com olhares significativos em sua direção. Luke pegou o que ele precisava. Café, farinha, óleo de lamparina. No balcão, Sra. Agnes Thornton estava fofocando com a esposa do lojista, visitando aquela viúva horrível regularmente. Sra. Thornton estava dizendo, 3 vezes por semana, eu ouvi, bem, ela está sozinha lá fora. A esposa do lojista respondeu, sozinha é uma coisa, mas um homem e uma mulher, sem acompanhante. Sra. Thornton avistou Luke e teve a graça de corar ligeiramente, mas ela não parou. Sr. Hartwell, estávamos apenas discutindo seu trabalho de caridade. O jeito que ela disse caridade fez soar como algo vergonhoso. Apenas sendo vizinho, Luke disse uniformemente, claro, embora alguns pudessem questionar a propriedade. Um viúvo visitando uma viúva, tão frequentemente pessoas falam. Luke pagou por seus suprimentos sem responder, mas as palavras o seguiram para fora da loja na rua. Ele pegou mais sussurros, mais olhares especulativos. Ele cavalgou para casa preocupado. Não pela fofoca em si, ele tinha vivido tempo suficiente para saber que as pessoas falavam, mas pelo que isso o fez questionar. Por que ele tinha começado a visitar Evelyn? Era verdadeiramente preocupação vizinha? Ou ele tinha visto uma vulnerabilidade que ele podia explorar? Ele a amava? Ou ele apenas precisava ser precisado? As perguntas o roíam naquela noite deitado acordado. Luke se forçou a examinar seus motivos honestamente. Ele tinha sido atraído a ela daquele primeiro momento no cemitério. Sim, mas era amor ou pena? Ele ficou longe. Uma semana virou 2. Ele disse a si mesmo que precisava de clareza. Precisava ter certeza que seus sentimentos eram genuínos antes de prosseguir.
Mas ficar longe trouxe sua própria clareza. Ele sentiu falta dela. Sentiu falta de suas conversas, sua risada, o jeito que ela lia poesia. Sentiu falta do sentimento que vinha de estar com alguém que entendia a perda sem precisar que fosse explicado. Ainda assim, ele ficou longe. Se ele não podia ter certeza de seu coração, ele não tinha direito de envolvê-la. A decisão foi tirada dele em uma manhã cinzenta, quando Evelyn cavalgou em sua fazenda. Ela sentou seu cavalo com a mesma feroz determinação que ele tinha visto naquele dia de janeiro no cemitério. Minha vaca leiteira está doente, ela disse sem preâmbulo. Precisa de tratamento médico. Eu vim perguntar se você olharia para ela. Luke limpou suas mãos em suas calças, subitamente nervoso. Claro, deixe-me pegar meu kit. Eles cavalgaram para o lugar dela em silêncio. A vaca estava de fato doente, estômago inchado. Sinais de grão a encontraram. Luke a tratou enquanto Evelyn assistia. Ela se recuperará, ele disse finalmente. Mantenha-a sem ração por um dia. Então comece devagar. Obrigada. Evelyn o pagou com as moedas que eram destinadas para os suprimentos do próximo mês. Luke começou a recusar, então viu o orgulho em seu rosto e aceitou. Eles estavam em seu celeiro, a vaca doente entre eles. Tudo o que precisava ser dito pendurado não dito no ar. Por que você parou de vir? Evelyn perguntou. Luke encontrou seus olhos. Conversa da cidade me fez questionar meus motivos. E o que você decidiu que eu precisava ter certeza? Certeza de que eu não estava lá ajudando porque me fazia sentir precisado. Certeza de que eu não estava tirando vantagem de meu luto. Voz de Evelyn estava afiada. Minha vulnerabilidade. Sim. Ela ficou quieta por um longo momento quando ela falou. Sua voz estava firme, mas fria. Eu sobrevivi à morte de meu marido. Eu sobrevivi à morte de minha filha. Eu sobrevivi a este inverno sozinha. Eu não preciso de sua caridade. Sr. Hartwell, se você voltar, deve ser porque você quer, não porque você se sente obrigado, não porque me ajudar acalma sua consciência. Se você não pode ter certeza disso, então não volte de jeito nenhum. Ela saiu do celeiro. Luke ficou lá, a verdade o atingindo como um golpe físico. Ela estava certa, e mais ela merecia melhor que sua dúvida. Ele a encontrou na porta da cabana. Você está certa, ele disse. Você merece certeza. Eu preciso de tempo para ter certeza que posso te dar isso. Evelyn assentiu uma vez, seu rosto cuidadosamente em branco. Então tome seu tempo. Luke partiu sabendo que ele a tinha machucado, sabendo que ela tinha enrolado sua armadura de volta em si mesma, mas sabendo também que ela tinha contado a ele a verdade. Se ele voltasse, tinha que ser pelas razões certas. De volta em seu rancho, Luke passou dias em trabalho físico duro, trabalhando até a exaustão tornar o pensamento impossível. Mas as perguntas o seguiram. Ele amava Evelyn? Sim. Era amor real baseado em respeito e admiração? Ou era algo mais, algo menos digno? A resposta veio em uma manhã brilhante, quando ele se encontrou planejando contar a ela sobre o novo potro nascido durante a noite. Encontrou-se querendo ouvir o que ela pensaria sobre o reparo da cerca no Pasto Norte. Encontrou-se sentindo falta não apenas de sua presença, mas especificamente dela seus pensamentos, sua voz, seu jeito particular de ver o mundo. Ele a amava. Não perfeitamente, não sem perguntas, mas genuinamente, e ela merecia saber. Abril veio com calor e lama e o cheiro de terra descongelando. Luke selou seu melhor cavalo e cavalgou em direção ao terreno de Evelyn, com seu coração batendo contra suas costelas. A pradaria estava se transformando. Grama marrom apareceu através da neve derretendo. Os primeiros brotos corajosos de verde empurraram-se onde encostas viradas para o sul pegavam sol. Acima, gansos voaram para o norte em formações em V esfarrapadas, chamando uns aos outros. Cabana de Evelyn apareceu à vista. Ela estava fora trabalhando o canteiro do jardim ao lado de sua casa.
Ela tinha limpado detritos de inverno e estava virando a terra com uma pá, preparando para plantar. Luke desmontou e amarrou seu cavalo à cerca. Evelyn se endireitou quando o viu, uma mão sombreando seus olhos contra o sol. Ela não sorriu, mas ela também não o mandou embora. Bom dia, Luke disse. Bom dia. Ele caminhou até a beira do jardim. A terra estava ainda fria, mas não mais congelada, trabalhável. A visão disso o moveu. Este mesmo chão que os tinha derrotado ambos em janeiro estava agora cedendo à sua. Pá! Eu tenho estado pensando, Luke disse, sobre o que você disse, sobre certeza. Evelyn cravou sua pá na terra e a deixou de pé. Ela o encarou completamente esperando. Eu te amo, Luke disse. As palavras saíram simples e diretas. Não por pena, não por obrigação. Eu amo sua força e sua teimosia. Eu amo como você lê poesia e toca violino. Eu amo que você construiu um caixão para sua filha com suas próprias mãos porque você queria que ela tivesse algo bonito. Eu amo como você não precisa ser resgatada, mas você é corajosa o suficiente para aceitar ajuda de qualquer maneira. Ele respirou. Eu sei que não faz muito tempo desde que Clara morreu. Eu sei que você ainda está de luto. Eu não estou te pedindo para parar de chorar ou para se apressar em algo. Mas eu queria que você conhecesse meu coração e para perguntar se quando você estiver pronta, se você estiver alguma vez pronta, você consideraria se tornar minha esposa. O silêncio se estendeu. Um metoar que chamou de algum lugar próximo. O vento moveu-se através da grama, apenas começando a verdejar. Por que agora? Evelyn perguntou finalmente. Porque a primavera está vindo. Porque a vida continua se movendo para frente, quer estejamos prontos ou não. Porque eu preferiria te contar a verdade e arriscar te perder do que ficar quieto e definitivamente te perder. Evelyn olhou para baixo para seu canteiro de jardim na terra escura, esperando por sementes. Quando ela olhou de volta para cima, seus olhos estavam molhados. Eu preciso te mostrar algo, ela disse. Ela o levou ao cemitério. Eles caminharam em silêncio, seguindo o caminho que tinha se tornado muito familiar para ambos. O cemitério do vale parecia diferente em abril e inverno grama marrom, dando lugar ao verde. A árvore de algodão mostrando o primeiro indício de brotos de folha. Sepultura de Clara tinha se assentado um pouco durante o inverno. A cruz de madeira estava reta, desgastada, mas sólida. Nova grama estava começando a crescer sobre o monte. Evelyn ajoelhou-se ao lado dela. Luke ficou para trás, dando-lhe espaço. Clara, Evelyn disse suavemente. Este é Luke, o homem sobre quem eu te falei. O homem que me ajudou quando eu não podia me ajudar. Sua voz quebrou ligeiramente. Eu preciso te contar algo, doce garota. Eu vou continuar vivendo. Realmente vivendo. Não apenas sobrevivendo. E isso significa me permitir amar alguém de novo. Ela ficou quieta por um momento. Uma mão na grama cobrindo sua filha. Eu acho que você teria gostado dele, ela sussurrou. Ela se levantou e se virou para Luke. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas ela estava sorrindo. Sim, ela disse, quando eu estiver pronta. Sim, Luke fechou a distância entre eles e pegou suas mãos. Elas eram ásperas do trabalho, fortes, mãos capazes. Mãos que tinham construído um caixão e plantado sementes e aprendido a sobreviver sozinha. Não há pressa, ele disse. Nós levaremos o tempo que você precisar. Eu sei, ela apertou as mãos dele. É por isso que eu disse sim. Eles ficaram juntos ao lado da sepultura de Clara. Duas pessoas marcadas pela perda, escolhendo arriscar o amor de qualquer maneira. O sol da primavera aquecia seus rostos ao redor deles. O mundo estava ficando verde. Eles casaram em maio, quando a pradaria estava totalmente verde e flores silvestres pontilhavam as encostas. Foi uma pequena cerimônia no rancho de Luke. Miguel e o velho Thomas ficaram como testemunhas. Um pregador itinerante passou e realizou o serviço em uma tarde de domingo. 3 famílias vizinhas vieram e Sra. Thornton compareceu com lábios franzidos e felicitações relutantes.
Evelyn usava um vestido que ela tinha costurado ela mesma de chita azul. Ela tinha deixado de lado o preto matinal, mas o vestido era simples, prático. Ela carregava flores silvestres que ela tinha colhido naquela manhã, rosas da pradaria e linho azul. Luke usava seu melhor de domingo e não conseguia parar de sorrir. Os votos foram tradicionais: amor, honra, estimar. Na doença e na saúde até a morte, as palavras pareciam pesadas e verdadeiras. Quando Luke escorregou o anel no dedo de Evelyn, o anel de sua mãe guardado por anos, sua mão tremeu ligeiramente. Eu agora vos declaro marido e mulher, o pregador disse. Luke beijou sua esposa. Mãos de Evelyn repousaram em seus ombros. A pequena reunião aplaudiu. Houve bolo e café depois. Miguel tinha tentado assar e produziu algo comestível-se denso. Evelyn riu quando ela experimentou. Prometeu ensiná-lo corretamente. Os vizinhos partiram enquanto a noite chegava, desejando-lhes bem. Naquela noite, Evelyn estava na cabana de Luke, a cabana deles, agora olhando para a casa que ela compartilharia. Era maior que a dela, melhor construída. Havia espaço para seus livros, seu violino, espaço para uma vida. Nós podemos trazer suas coisas amanhã, Luke disse. O que quer que você queira de seu lugar. Eu gostaria de manter meu terreno. Evelyn disse, se tudo bem, talvez usá-lo para pastagem de verão ou é seu para manter. Luke interrompeu gentilmente. Eu não estou te pedindo para desistir de sua independência. Ela sorriu para isso. Eu sei. É uma razão pela qual eu me casei com você. As próximas semanas foram um ajuste, aprendendo a compartilhar espaço, aprendendo os hábitos e ritmos um do outro. Luke levantava antes do amanhecer. Evelyn gostava de ler tarde na noite. Ele era metódico e paciente. Ela era rápida e intuitiva, mas eles se complementavam, preenchiam as lacunas um do outro. Evelyn ensinou Miguel e o velho Thomas a assar pão. Ela organizou o caótico registro de Luke. Ela trouxe música para a casa do rancho violino nas noites. Às vezes, sua voz cantando baladas antigas. Luke lhe deu espaço para seu luto. Algumas manhãs ele acordava e a encontrava já ido, sabendo que ela tinha cavalgado para o cemitério. O Schuraltelin seguiu, nunca perguntou. Quando ela voltava, ele tinha café esperando. Uma manhã no final de maio, Evelyn sugeriu que eles visitassem a sepultura de Clara juntos. Eles cavalgaram na luz dourada da manhã. A primavera estava em plena floração agora. O cemitério estava carpetado com flores silvestres. Sepultura de Clara tinha esverdeado completamente, pacífica e assentada. Evelyn tinha trazido sementes de flores, linho azul, as mesmas que ela tinha carregado em seu casamento. Ela ajoelhou-se e as plantou ao redor do marcador da sepultura, enquanto Luke consertava a cerca do cemitério próxima. Eles trabalharam em silêncio companheiro. As cotovias dos prados cantaram. Vento moveu-se através da grama nova. O mundo estava vivo com coisas crescendo. Velho Thomas terminou a pedra. Luke disse, quer ver? Ele a trouxe de sua alforge. Um pedaço plano de granito, cuidadosamente esculpido. Clara Rose Hale, nascida 3 de maio de 1885, morreu 10 de janeiro de 1886. Amada filha, é lindo! Evelyn sussurrou. Juntos, eles a colocaram no lugar, substituindo a cruz de madeira. A pedra duraria marcaria este lugar onde sua filha descansava. Quando eles terminaram, eles ficaram juntos olhando para ela. Braço de Luke estava ao redor dos ombros de Evelyn. Mão dela repousava em seu peito. Ela sempre será parte de nós. Evelyn disse, parte de nossa história sempre. Luke concordou. Eles cavalgaram para casa lentamente, saboreando a tarde quente. O cemitério desapareceu atrás deles, mas estaria sempre lá. Um lugar para lembrar, para lamentar, para honrar o que foi perdido. Mas à frente estava seu rancho, seu lar, sua vida juntos. À frente estava possibilidade e esperança, e o trabalho diário de construir algo duradouro. Naquela noite, Evelyn tocou seu violino na varanda enquanto Luke consertava tac. A música flutuava pela pradaria.
Alegre e assombrosa ambos, vida e perda tecidas juntas, luto e esperança aprendendo a coexistir. Luke olhou para sua esposa na luz dourada, seus olhos fechados enquanto ela tocava e sentiu gratidão inundá-lo. Pela manhã congelada de janeiro que o tinha trazido a um cemitério. Pela coragem de ficar quando ficar era difícil. Pela graça de segundas chances. Evelyn terminou de tocar e abriu seus olhos. Encontrou Luke a observando. "O quê?" ela perguntou sorrindo. "Apenas pensando o quão sortudo eu sou." "Nós ambos somos," ela disse. Ela estava certa. Eles ambos tinham conhecido perda terrível. Mas eles também tinham encontrado algo raro, um amor forjado na estação mais difícil, testado por luto e dúvida, forte o suficiente para durar. O sol se pôs sobre a pradaria, pintando tudo de ouro e rosa. Dentro, as lâmpadas estavam acesas. O lar estava quente e duas pessoas que uma vez tinham estado sozinhas tinham encontrado seu caminho para pertencer. A primavera tinha chegado, e com ela, a promessa de que a vida, por mais difícil, continua. Que o amor, por mais cicatrizado, perdura. Que a esperança, por mais frágil, vale a pena escolher de novo e de novo.